Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou o pastor Walter Bastos, aqui da Igreja Brasil para Cristo de Mogi das Cruzes. E nós estamos estudando a revista ou a apostila Mutualidade. Mutualidade fala do relacionamento interpessoal baseado no amor ágape, porque é por meio dessa base de sustentação que o aprofundamento da comunhão vai ocorrer. E hoje, finalmente, chegamos à lição número 13, que a nossa revista tem 13 lições. Se você adquirir essa apostila, vai ter uma a mais, um bônus. Mas normalmente a revista só tem 13. E essa revista tem 13 lições, o bônus é sobre relacionamento conjugal. Mas eu quero falar então da lição número 13, provocar e invejar o outro, e estou fora. Então é isso. Vamos aqui para a lição número 13, lembrando os irmãos, lembrando os amigos, vocês não deixem de dar aquele likezinho, né? E também compartilhar com outras pessoas. Você que vai assistir agora a nossa live, eu quero que você compartilhe com outros irmãos, porque nós estamos encerrando a revista hoje, tá certo? Lembrando que no dia 4 de agosto de 2020, 4 de agosto próximo que vem, do próximo mês, nós voltaremos para as aulas presenciais da nossa Escola Bíblica Dinâmica, tá certo? As nossas aulas são sempre nas quintas-feiras. Então, no dia 4 de agosto, graças a Deus, está finalizando essa pandemia e nós voltaremos então para o culto presencial, ok? Nossa igreja fica na rua Newton Alves dos Anjos, 213, na Vila São Sebastião, aqui perto do Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Nosso pastor local, pastor Fábio Gama, nosso amigo, e também o nosso pastor regional, aqui da região de Mogi das Cruzes, das igrejas do Brasil para Cristo, pastor Roger Moreira de Paula, nosso amigo também. Continue conosco, meus queridos, eu aqui, você aí desse lado, o irmão Diego fazendo a transmissão e a edição dessa lição, lição número 13. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus Altíssimo, te agradecemos pela bênção de chegarmos ao final dessa revista tão importante, a Mutualidade. Senhor, te agradeço pelos nossos irmãos que estão trabalhando com pequenos grupos de relacionamentos para a edificação, para o discipulado e para a evangelização também. Ajuda, Senhor Deus, e fortalece os líderes dos nossos pequenos grupos e de todos aqueles que estão assistindo essa mensagem, porque o objetivo principal é trabalhar o relacionamento interpessoal dentro e fora da igreja e também dos pequenos grupos. E assim oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus para o entendimento perfeito dessa lição e para a aplicação, para vivermos plenamente a tua vontade cada dia em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Vamos para a nossa lição de hoje, lição número 13. Provocar e invejar o outro. E estou fora. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Percebeu uns aos outros? Isso é mutualidade. Tudo que a Bíblia fala de uns aos outros é mutualidade. Mutualidade é daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá. Mutualidade é comum, unidade, comunidade, é isso mesmo. Um texto que mostra claramente a bênção da mutualidade cristã é o seguinte: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Isaías 41, versículo 6. Olha que interessante, um ao outro ajudou e ao seu companheiro, ao seu próximo disse, seja forte. Muito bom. Todo cristão genuíno deveria ser junto aos outros irmãos,
como são aqueles atenciosos funcionários de algumas empresas que estão sempre à disposição para auxiliar os clientes no que precisarem. Inclusive, eles até usam gravado no uniforme a seguinte inscrição: bem à vista com letras garrafais. Posso te ajudar? Olha que bom. Precisa de ajuda? Pois é. Isso aí tinha que ser assim, né? Na igreja, no relacionamento, no pequeno grupo, nossos pequenos grupos de relacionamento, deveria ser sempre assim, não é? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Olha que bom. Bom, bem diferente disso, a Bíblia fala de outras ações extremamente danosas, ímpias, e que fazem muito mal à vida da comum unidade. E entre elas se destacam o egoísmo. O egoísmo é a pessoa puxar a brasa só para a sua sardinha. Ou a inveja, né? A contenda entre os irmãos. Somente uma vida totalmente submissa ao Espírito Santo de Deus será capaz de neutralizar esses impulsos ruins, vis da velha natureza pecaminosa. Somente a vida rendida ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, pode fazer com que a gente repulse esses sentimentos, essas inclinações ruins da natureza humana. Portanto, provocar e invejar os outros são atitudes que não combinam com a nova criação em Cristo Jesus. Primeira parte do nosso estudo diz assim: o mandamento de não provocar uns aos outros. Paulo atacou severamente o problema da carnalidade entre os crentes gálatas, né? Nós vimos na lição passada, no capítulo 5, versículo 15, porque havia ali indivíduos que mantinham um comportamento absolutamente condenável na área da convivência. Não dá para você conviver com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento de animosidade, de intriga, de contenda, de inimizade, né? Corria solto todo tipo de inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas entre eles. No final, né, o apóstolo afirmou o seguinte: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só. Então, gente, isso aí tem que ser erradicado da nossa vida. Gálatas 5, verso 21. Então, provocar uns aos outros, estamos fora. Antes de encerrar o assunto das obras da carne, Paulo destacou outro grave problema para a mutualidade saudável entre os irmãos. Olha o que diz aqui, Gálatas 5, verso 26. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Vanglória é o mesmo que glória vã, glória inútil, vazia, sem fundamento. Olha só. O dicionário diz assim, presunção infundada das próprias qualidades. Vaidade, jactância, basófia, desvanecimento. Tudo isso é o significado da palavra vanglória. Estimulado pela vanglória, os crentes carnais provocavam uns aos outros com uma espécie de disputa ou desafio pessoal, que tem por objetivo humilhar o seu semelhante. Aquele que desafia quer parecer melhor, quer parecer mais espiritual e santo do que o outro. Então provoca um debate irritante que vai terminar por separá-los. O antídoto para isso é o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa forte isso daqui, não é?
Ele está dizendo que você deve considerar o outro melhor do que você, superior a você. É assim que deve ser. Eu costumo dizer que num pé de laranja, os galhos que têm mais laranjas são os que abaixam mais. Tá certo? Então o que ele falou aqui, ó, façam tudo por humildade. Sabe o que é humildade? É a capacidade de você reconhecer suas limitações, suas fraquezas, sua dependência de Deus. É isso, humildade. Tá? Quem é humilde ouve mais e fala menos. Quem é humilde ora mais, certo? Depende mais de Deus, né? Porque a oração é a maior declaração de dependência de Deus que existe. O termo grego prokaleo, traduzido por provocar, quer dizer estimular como uma competição e, por conseguinte, incitar o que é mal no outro. Olha só, provocar, incitar o que é mal no outro. Tem pessoas que querem aparecer mais do que Jesus e, sem que percebam, ficam dominados pelo pecado da soberba. Porque a soberba é o contrário exato da humildade. Soberba, a mesma que derrubou o diabo. Lúcifer foi derrubado pela soberba. Daí em diante, o que interessa são os holofotes, a notoriedade, cargos elevados, mesmo que precisem pisar, humilhar, destratar, envergonhar o outro para conseguir isso. Então, meus irmãos, isso tudo é uma grande bobagem. Sabe, à medida que você vai amadurecendo, vai percebendo que você não precisa ser reconhecido por ninguém. Lembra dessa canção? Como é que é a glória? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. A minha glória é fazer que conheçam a Ti. O maior de todos os profetas, segundo Jesus, foi João. Sabe por que ele foi o maior? Sem ter feito nenhum milagre. Foi porque ele conheceu o Messias. Foi porque ele apresentou o Messias para Israel. O que todos os profetas almejaram e falaram e profetizaram dele, João teve o privilégio de conhecê-lo, de batizá-lo, de tocar nele. E João disse, ele é maior do que eu. Eu vim, não sou digno nem de abaixar e desatar as suas sandálias. Então, meus amados, é isso. Vamos ser humildes, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Então tá, provocarmos aos outros, isso aí nós estamos fora, né? O mandamento de não invejar uns aos outros também aparece aqui na segunda divisão. Estamos estudando a lição número 13, que diz, provocar e invejar ao outro, estou fora. Na continuidade do texto, Paulo escreveu em Gálatas 5:26, não nos deixemos possuir de vanglória, tendo inveja uns dos outros. A palavra inveja, no grego, é tonos, olha que coisa, e se resume a um sentimento de desgosto produzido por testemunhar ou ouvir falar da vantagem ou prosperidade de outrem. E até eu estava na minha leitura diária, eu localizei um texto aqui bem interessante, né? Em uma das parábolas que Jesus conta, a parábola da vinha, capítulo 20 de Mateus. Diz que Jesus, o dono da vinha, contrata trabalhadores para a vinha em vários horários, né, diferentes. E aí ele começa a pagar do último do último que foi contratado para o primeiro que foi contratado. Aí ele paga 1 denário para aquela pessoa que trabalhou só 1 hora. E aí o cara que começou a trabalhar bem cedinho, 6 horas da manhã, ele disse, se ele está ganhando 1 denário, imagina eu, vou ganhar uns 4 ou 5. Mas quando chegou a vez dele,
ganhou um também. Aí ele protestou. Disse, não, não é justo, está errado. Como que você vai me pagar um denário? Esse cara trabalhou só 1 hora e eu suportei o calor do dia. Então o dono disse, quanto foi contratado o seu trabalho? Por quanto você foi contratado? Ele disse, por 1 denário. Ele disse, quanto você recebeu? 1 denário. Ele disse, eu não posso dar para o outro o que é meu? É meu? Não posso ser generoso com ele? Então, olha o que Jesus disse do comportamento desse sujeito que ficou indignado. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Quando ele diz são maus os teus olhos, eu estou estudando sobre os olhos, sabe? A Bíblia fala muito dos olhos. E eu estou pensando até em fazer uma revista de escola bíblica sobre os olhos. Porque a Bíblia fala de olhos impudentes, de olhos vadios, né? Fala de olhos que são impuros, fala de olhos que são lâmpada do corpo, fala de olhos invejosos, porque aqui são olhos invejosos. Quando ele fala, são os teus olhos maus, sabe o que ele está dizendo? Você não ficou feliz com o outro ter ganhado 1 denário. Você ficou triste. Então, a inveja é isso daqui, ó, que foi falado. A inveja é isso aqui, ó. Que você não fica feliz com a felicidade do outro. Você acha que a felicidade, sentimento de desgosto produzido por testemunhar ou ouvir falar da vantagem ou prosperidade de outrem. Isso é inveja. Sabe quando você vê alguém recebendo alguma coisa, alguém sendo muito abençoado e você fica triste? Pois é, isso é inveja. Então você precisa orar e falar, Senhor, esse sentimento está errado, é ruim, não aceito na minha vida. É verdade. Então, meus amados, esse sentimento mal sempre está vinculado à inveja, né? Você ficar descontente, desgostoso com o bem-estar do outro. Aí eu fui procurar no dicionário técnico de psicologia como eles definem a inveja. Diz assim, ó, sentimento inconfortável que é estimulado pela consciência de que outra pessoa tem o que desejamos, mas que nos falta. Percebeu isso? A Bíblia amplificada, que é uma tradução muito interessante, né, que ela pega tudo o que o texto fala, diz assim, ó, de Gálatas 5:26, não vamos nos tornar vaidosos e soberbos, competitivos e desafiador, provocando e irritando uns aos outros, invejando e tendo ciúmes uns dos outros. Então isso aqui seria a tradução desse texto que nós estamos estudando de forma amplificada. O dicionário Vini faz um comentário interessante a respeito da diferença entre inveja e também ciúme, porque às vezes a gente não sabe diferenciar o que é inveja do ciúme. Então veja só, o termo zelos, que é traduzido para nós como ciúmes, deve ser diferenciado de pitonos ou fitonos, que significa zelo e indignação. A diferença acha-se em que a inveja quer privar o outro do que ele tem. Quer privar o outro do que ele tem. Ao passo que o ciúme deseja ter a mesma coisa ou o mesmo tipo de coisa para si. Basicamente é isso. Olha que coisa interessante. A pessoa
a diferença, né? Vamos ver de novo. Inveja, a inveja quer privar o outro do que ele tem. E o ciúme deseja ter a mesma coisa, ou o mesmo tipo de coisa que o outro tem para si. Aí está a sutil diferença, né? Esse é um sentimento baixo, vil e próprio da velha natureza. Quando afirmamos que a inveja mata, não estamos exagerando. Foi exatamente isso que ocorreu entre Caim e Abel. Quando o rei Saul ouviu as mulheres cantando, Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Ai, 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 isso foi muito ruim. Porque Saul foi dominado pela inveja e pelo ciúme. E em razão disso, tentou matar Davi diversas vezes. Porque a inveja mata. Olha que coisa horrível. Abel foi morto pelo seu irmão invejoso Caim. Tudo por inveja. É comum ouvirmos que tal pessoa foi prejudicada no seu emprego ou por seus colegas de trabalho em razão da inveja do outro. Ou que sofreu retaliações porque seu chefe imediato sentiu-se ameaçado por sua capacidade ou superioridade técnica. É crível que o sentimento de inveja, em maior ou menor grau, está presente até no mais santo homem de Deus. Mas a diferença dele para os outros está justamente em não permitir ser dominado por ela, de possuir autocontrole. Então, às vezes, esse sentimento pode vir sobre nós, mas nós vamos rejeitá-lo imediatamente. Não é verdade? No ministério cristão, isso também ocorre, infelizmente. É um veneno silencioso tomado a conta-gotas. Conta-gotas. Olha que coisa. É um veneno silencioso que a pessoa vai tomando a conta-gotas. E está diretamente ligado a outros sentimentos igualmente danosos, como a soberba e o egoísmo. Há muito trabalho por se fazer na obra de Deus. Mas às vezes a inveja dissimulada, não assumida, né, leva pessoas a criticar e fazer pouco caso de companheiros de ministérios que se dispuseram e estão fazendo um bom trabalho. Isso é uma vergonha, tá? Meus irmãos, vamos para a última parte do nosso estudo, né? Estamos pensando aqui na lição número 13, provocar e invejar o outro, estou fora. A última parte diz assim: o segredo da comunhão entre os irmãos é a vida cheia do Espírito. A solução para fazer frente aos pecados da convivência é uma vida debaixo da direção do Espírito Santo. Antes de determinar o mandamento de não provocar e invejar uns aos outros, o apóstolo Paulo escreveu: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha o que ele está dizendo aqui. Que primeiro temos que crucificar a carne. Carne aqui representa o velho homem, né? O estado vil e pecaminoso que ainda reside dentro de nós, que vai ser erradicado somente na morte. Então, temos que crucificar o velho homem com seus andrajos mal cheirosos e encebados do pecado. É isso. E nós precisamos, da mesma forma, sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. É do Espírito Santo que vem a graça, que vem o poder para vencermos os impulsos da velha natureza. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então, recebereis poder, dunamis, é a palavra grega, essa capacidade celestial para que nós possamos servir a Deus da forma como Ele quer ser servido. A sua missão, depois de nos salvar, concentra-se em nos tornar semelhantes a Jesus. Então, depois que o Espírito Santo fez a obra da regeneração,
ele faz a obra da santificação, que é o assemelhamento com Jesus. E como que Jesus se parece? Como que Jesus é? Qual é a semelhança de Jesus? Bem, entre outras características, a Bíblia diz que Jesus é manso e humilde de coração. Olha só. Então, o contrário exato de inveja é contentamento. Do mesmo modo, a humildade é o antônimo de orgulho. Esses detalhes da elegância moral de Jesus se tornam realidade em nós por meio da maturidade espiritual, quando nós amadurecemos espiritualmente. Contentamento é o mesmo que ação de contentar, de se satisfazer. Estado de quem está satisfeito, alegre, está feliz. Isso é contentamento. Quem está contente com aquilo que Deus já lhe deu, está em condições de obedecer ao 8º e 10º mandamento da lei de Deus. Jesus garante que tudo o que nos é necessário, o Pai não deixará faltar. Tudo. Está lá em Mateus 6, 25 até o 34. Quem não sabe agradecer o que já tem e chora pelo que ainda não tem, está perdido nos seus pecados e precisa urgentemente abrir o coração para Jesus. Porque é isso. Quando você não sabe agradecer o que tem, não valoriza o que tem, então você fica lamentando o que não tem. E a Escritura Sagrada manda eu e você seguirmos no caminho contrário. Sejam agradecidos. Até eu vou pedir ao irmão que está aqui comigo, ele vai ler Hebreus 13, versículo 5, porque ele está me auxiliando aqui, o Diego, que é um mandamento, e você pode conferir aí na sua Bíblia, no livro de Hebreus 13, e o versículo de número 5. Vai lá. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Contentando-vos com o que tendes. Sabe aquele cara que tem um carro, mas fica chorando porque as rodas não é de liga leve? Mas tem roda no carro dele, viu? É boa. Mas ele está chorando porque a roda não é de liga leve. Ele não sabe agradecer a Deus por ter um carro. Aquele que tem um apartamento, mas não é no centro da cidade, não é? Então ele fica chorando porque mas não sabe ser grato, não sabe estar feliz com as coisas que tem. Então, estar contente com o que a gente tem é um mandamento de Deus. Ok? Meus irmãos, de fato, a inimizade ou contenda entre irmãos brota da inveja e também do ciúme. Os irmãos de José invejaram o prestígio que ele tinha com seu pai, e isso os encheu de ódio, a ponto de desejarem matá-lo. Olha como que a inveja mata. Foi mesmo. Portanto, quando há contenda e divisão numa igreja ou no ministério, estejamos certos de que a inveja reina soberanamente quando nós não estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus, quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então, é aí que a inveja campeia. Até entre os discípulos de Jesus havia esse problema. Está lá em Lucas 22, 24. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Romanos 12, 15 e 16. Aqui está uma parte da cura para a inveja, né? Esse comportamento fortalece a comunhão entre os irmãos e repele sentimentos que não combinam com a nova vida em Cristo. Então, aqui está a cura para a inveja. Não é verdade? Meus irmãos, compromisso com o processo de santidade, com o processo de santificação, é o meio pelo qual nos submetemos ao governo do Espírito Santo. Quando você tem compromisso com o processo, quando você quando você desenvolve hábitos espirituais, sabe, de orar,
de ler a palavra, de congregar, de contribuir financeiramente. E são alguns exemplos de bons hábitos espirituais. Então você demonstra compromisso com a santificação. É verdade que o Espírito Santo usa as Escrituras e a oração para nos santificar. Né? Lá em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração também é uma forma de santificação. Por isso nós precisamos praticar esses exercícios espirituais diariamente, né? Ler a Bíblia todos os dias, ter um tempo de oração todos os dias. É assim que a Escritura ensina. Lembremos que a santificação é um processo que vai durar toda a vida. Mas somente quem está compromissado com o processo é que de fato está se santificando. Então a gente acredita que a santificação é um processo, mas a gente não tem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com a oração, né? Com a oração pessoal, com o estudo particular das Escrituras. Sabe, tem um texto que muita gente interpreta errado. Está lá no livro de Lucas 18, quando Jesus conta a parábola da viúva pobre e o juiz incrédulo, o juiz iníquo. Então Jesus conta a parábola e o texto começa assim, ó: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele diz: olha, eu vou contar uma parábola para mostrar para vocês que vocês têm o dever, a obrigação, o compromisso de orar sempre, continuamente, sem esmorecer. Aí ele conta a parábola de uma mulher que ia no juiz, o juiz não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. E o texto diz que por causa da importunação, aquele juiz decidiu resolver a causa da mulher, para ficar livre dela. Então Jesus entra para a parte da aplicação, né, o contraste, porque essa é uma parábola de contraste. Ele diz assim, ó: esse é o juiz iníquo que resolve o problema da mulher para ficar livre dela. Agora esse aqui é o seu Deus. Ele fica triste quando você ora. Ele não fica triste quando você procura ele, quando você clama a ele insistentemente. Não. Ele ama quando você ora. Então ele está dizendo: esse daqui ficou livre dela, resolveu para ficar livre. Deus nunca vai agir dessa forma. Então, Jesus termina a parábola dizendo: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus está dizendo: será que quando eu vier, vou encontrar vocês orando? Porque essa é a interpretação correta do versículo 8. Achar fé no que ele acabou de ensinar. Então, ele está dizendo: será que a igreja do tempo que eu voltar vai estar fazendo como eu ensinei? Vai estar orando a Deus mesmo? Buscando o favor de Deus? Então, gente, nós precisamos ter compromisso com a oração. Tá certo? É isso. O sentido exato da palavra enchei-vos do Espírito, que está aqui em Efésios 5,18, é mais ou menos o seguinte no grego. Enchei-vos vem da palavra pleroustre. E esse termo está conjugado no presente imperativo passivo. Isso nos dá a ideia de controle, porque o tempo presente fala que isso precisa ocorrer em todo o tempo. É uma ação contínua. Já o imperativo faz uma referência a uma ordem expressa. E algo que não temos opção, é uma ordem. Então, enchei-vos do Espírito significa isso tem que acontecer continuamente. Isso significa isso é uma ordem. Tá? É uma ordem de Deus. Já o passivo, o tempo passivo, diz assim: vocês precisam permitir ser controlado pelo Espírito Santo. Será que a gente permite mesmo? Porque são vários pecados cometidos contra o Espírito Santo. Um deles é resistir ao Espírito. E ele pode ser resistido. Está escrito em Atos capítulo 7, versículo 51. Então, o Espírito Santo é muito manso, muito meigo, muito suave. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque ele não vai gritar. Você precisa ter sensibilidade para ouvi-lo. Então, quando fala do tempo passivo, quer dizer que você precisa permitir que o Espírito Santo controle você, que ele domine você. Sabe quando o Espírito Santo traz aquele impulso para você orar, mas você vai assistir TV?
né? Sabe quando o Espírito Santo traz aquele impulso para você ler a palavra, mas você vai ver a rede social? Você está resistindo ao Espírito Santo. Ele quer que você ore. Você precisa orar. Ele quer que você estude a palavra. É verdade. Isso vai fazer bem para a tua vida. Então, gente, vamos ser cheios do Espírito. Vamos permitir que o Espírito controle nossas vidas. Então, agora vamos para a nossa conclusão, para a gente finalizar, dizendo assim, ó, quando o indivíduo nasce de novo, João 3,3, ele é imediatamente imergido no corpo de Cristo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Quem faz isso é o Espírito Santo, ele que põe você, ele implanta você no corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 12,13. O mesmo Espírito batiza num corpo. Ó, batizar é mergulhar. Então toda pessoa que nasce de novo vai para esse corpo. Efésios 1,23 diz que o corpo é Cristo, é o corpo de Cristo, é a igreja, é a família de Deus. Nesse momento ele passa a fazer parte da família de Deus, eu e você, e o que fizer um contra o outro, né? Ó, o que fizer contra outro irmão, por menor que seja, vai afetar todo o corpo. Assim, a mutualidade cristã tem a missão de ajustar ainda mais cada célula desse imenso e maravilhoso corpo de Cristo. Comunhão não combina com provocação, contenda, disputas tolas e muito menos com inveja e ciúme entre os irmãos. Como parte desse corpo, nós devemos dar a nossa contribuição, rejeitando todo o sentimento próprio da velha natureza, procurando a cada dia nos conformar com a imagem moral de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acredita ser espiritual, então deve partir de você o desejo de viver em comunhão. Todos aqueles sentimentos bons que unem as pessoas devem partir de você. E todos aqueles sentimentos e atitudes ruins que separam as pessoas não devem vir de você. Então assim nós chegamos ao final da nossa live falando sobre mutualidade uns aos outros, daqui para lá, de lá para cá, conforme a palavra nos ensina. Eu quero orar por você e assim darmos por encerrado mais uma revista de estudos da nossa EBD. Tá certo? Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, te agradeço pela bênção de estar aqui, desse lado, e os irmãos lá do outro lado, participando, Senhor Deus, do estudo da Tua Palavra. Principalmente desse amado, dessa amada que foi até o final. Abençoe o Teu filho, a Tua filha, as lições que foram aprendidas, que elas possam praticá-las para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Walter Bastos e, se Deus permitir, eu quero conhecê-lo e estar com você no dia 4 de agosto desse ano de 2020, quando estaremos presencialmente na nossa igreja O Brasil para Cristo, Rua Newton Alves dos Anjos, 213, na Vila São Sebastião, aqui bem pertinho do Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Deus abençoe a todos e até lá na paz do Senhor.